Louvado seja Deus, o Deus que encarnou, morreu para a salvação de pecadores. Vamos nesse momento fazer leitura no livro bíblico de Jonas, capítulo 1. Nós, nas próximas semanas, estaremos expondo o livro de Jonas em seus 4 capítulos. Um dos profetas menores, então fica mais próximo ao final do Antigo Testamento, depois de Obadias, de Amós, Obadias, antes de Miqueias e Naum. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por lançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora vamos a Mateus, capítulo 12. Vamos ler a passagem na qual Jesus faz referência direta ao livro de Jonas, capítulo 12, vamos ler dos versículos 38 a 41.
que diz a palavra do Senhor. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos orar, pedir a ajuda do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui no santo culto do Senhor, no dia do Senhor, para render graças ao Senhor, para adorar o Senhor, mas também para sermos instruídos na palavra do Senhor. Por isso nós te louvamos pelo privilégio que temos, pela liberdade que nós temos de nos reunirmos em teu nome. Agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe o teu servo, para que ele possa transmitir à tua congregação o ensino da tua palavra. Por favor, concede a ele a graça do teu Espírito Santo, como também a todos nós, Senhor, para que no abrir da boca do teu servo, teu Espírito Santo possa dirigir essas palavras como flechas aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amém. Então, irmãos, só explicando que essa primeira pregação, estou partindo de Mateus para fazer uma apresentação mais geral do livro de Jonas, e a partir das próximas semanas, dos próximos domingos, nós então ouviremos uma pregação para cada capítulo do livro de Jonas. Então são 4 capítulos, serão mais 4 pregações. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, não sei se vocês já notaram que o livro de Jonas é o livro mais ilustrado dentre todos os livros da Bíblia. Dificilmente uma de nossas crianças não chegou já a pintar Jonas, o profeta, na barriga do grande peixe. Quase toda criança conhece essa história. De fato, ela não tem sido preferida apenas em nosso tempo, mas os primeiros cristãos, eles também tinham uma preferência pela história de Jonas, e muitos deles até, quando morriam, desejavam que suas sepulturas fossem grafadas com o desenho de Jonas na barriga do grande peixe. Em Roma existe até hoje uma infinidade de galerias subterrâneas que chegam a quase 800 quilômetros de extensão, somadas todas essas galerias, e elas datam dos primeiros séculos da era cristã, foram já construídas provavelmente pelos próprios cristãos. E essas galerias, parte dela ainda é visível, aberta à visitação até os dias de hoje. Então, quem tem chance de ir a Roma pode visitar algumas das sepulturas dos primeiros séculos da era cristã que está nessas galerias. Os cristãos construíram essas galerias com o fim de servirem como cemitérios, porque não tinha muitos cemitérios em Roma, especialmente para sepultamento de cristãos, numa época em que Roma estava perseguindo a igreja de Cristo Jesus. Os cristãos preferiram usar a palavra cemitério, que é a palavra latina para dormitório, porque eles acreditavam que os corpos dos santos estavam descansando nas sepulturas. E eles fizeram isso contra o costume pagão e romano, usavam geralmente a palavra acrópolis, para necrópolis, para se referir à cidade dos mortos. Eles entendiam que cristãos não estavam indo para a cidade dos mortos, mas estavam descansando até a volta do Senhor. E eles também adotaram a prática do sepultamento
em contraste com a prática pagã, que infelizmente está cada vez se tornando mais popular em nossos dias, por causa do fraco cristianismo que nós temos, a prática pagã da cremação. Tanto em Israel antigo como na igreja do Novo Testamento, não temos essa prática no meio cristão. Então, muitas catacumbas, muitos túmulos nesses grandes corredores que serviram de cemitérios subterrâneos, contêm passagens bíblicas, e em alguns casos, desenhos de passagens bíblicas. Então, você visitando, você pode ver muitas gravuras grafadas nos túmulos dos cristãos que estavam sepultados ali. Uma coisa que você vai notar é que as catacumbas mais antigas você nunca vê imagem de Cristo, sempre de passagens bíblicas, mas nunca de Cristo. E uma das passagens bíblicas preferidas pelos cristãos era justamente a passagem de Jonas na barriga do grande peixe. Os cristãos usavam a história de Jonas no ventre do peixe, porque a história de Jonas apontava diretamente para Cristo e apontava diretamente para a morte e para a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Porque eles criam firmemente que eles estavam sendo sepultados com Cristo e eles confiavam firmemente que na volta de Cristo os seus corpos seriam ressuscitados juntamente com Cristo. Por causa disso, não apenas a passagem de Jonas, mas até mesmo o peixe passou a ser símbolo do cristianismo. E até hoje a gente vê aquele desenhozinho do peixe, porque a palavra peixe em inglês, ichthus, foi usada como um tipo de acróstico, onde cada letrinha, as 5 letrinhas do nome peixe, servia para dizer alguma coisa sobre o Salvador. Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Isso é como eles usavam cada palavrinha, cada letrinha da palavra ichthus, peixe em grego. Jesus fez a mesma coisa que os cristãos. Jesus também tomou a passagem de Jonas para apontar para a sua morte e ressurreição. Jesus usou a morte e a ressurreição como sinais que apontavam para a obra da salvação. E no texto que nós lemos de Mateus capítulo 12, versículo 38 a 41, nós lemos sobre Jesus censurando a liderança de Israel por causa da sua incredulidade. Porque eles não acreditavam nas palavras que Jesus vinha ensinando e não estavam respondendo com fé e com arrependimento verdadeiro, como outras pessoas em Israel estavam fazendo. Multidões de pecadores estavam vindo a Jesus. Nós vemos já em pregações anteriores, nós lemos sobre publicanos, prostitutas, mas a liderança de Israel permanecia endurecida. E mesmo depois de Jesus ressuscitou mortos, multiplicou pães, curou enfermos, acalmou tempestade, e mesmo depois de muitos sinais que Jesus havia realizado, a liderança de Israel continuava com o coração endurecido. E eles permaneceram, muitos deles permaneceram nesse estado de incredulidade, até mesmo depois que Jesus cumpriu o que havia anunciado, que ele morreria, permaneceria até o 3º dia no seio da terra, mas ressuscitaria no 3º dia. Mesmo depois disso, eles continuaram com a sua incredulidade. Por isso Jesus está citando Jonas, porque o livro de Jonas também é um testemunho no Antigo Testamento da incredulidade do povo de Israel, a despeito de tudo que Deus havia feito por Israel. Na época de Jonas, e até depois de Jonas, tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá, estavam se afundando cada vez mais na sua incredulidade. O povo desprezava a Deus,
matava os seus profetas e apedrejava os que lhes eram enviados. Jesus disse isso em Mateus 23, 37. Até que chegou o ponto que Deus, não suportando mais o pecado de Israel e de Judá, Deus fez com que os dois experimentassem o castigo do cativeiro. Mas do outro lado, enquanto a nação de Israel estava caminhando e se afundando na sua incredulidade, a mensagem da salvação que estava em Israel foi levada para outro povo, para os ninivitas, e eles creram na mensagem de Jonas. Eles se arrependeram dos seus pecados e escaparam do juízo que já estava determinado sobre eles. Por isso Jesus está dizendo no versículo 41, que os ninivitas, daquela geração, porque depois voltou a se corromper, mas aquela geração de ninivitas crentes, eles se levantarão no dia do juízo, para julgar essa geração de judeus, no tempo de Jesus, que permanecia incrédulo. Como já vimos também em outras pregações, nós vamos sentar em tronos para julgar o mundo junto com o nosso Salvador. Agora notem que os ninivitas nada sabiam sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E eles nada sabiam sobre a experiência de Jonas, que havia sido engolido por um peixe e havia permanecido no ventre do peixe até o terceiro dia. Mas mesmo assim, eles confiaram em Deus. Eles confiaram que Deus poderia livrá-los do castigo que estava determinado. E eles abraçaram com fé as palavras da pregação de Jonas. Morte e ressurreição são os sinais que apontam para a redenção que nós alcançamos em Cristo Jesus, ao mesmo tempo que morte e ressurreição estão no centro da mensagem redentiva, que é também proclamada no livro de Jonas. Então, essa mensagem da redenção, ela pode ser resumida da seguinte maneira: o Pai enviou Jesus ao mundo, Jesus morreu para salvar, para perdoar os pecados dos pecadores, e ressuscitou para a salvação dos pecadores. Essa mensagem é proclamada aos pecadores, e muitos pecadores creem, se arrependem. E em quarto lugar, Deus salva os pecadores crentes. Então, esse resumo da mensagem da redenção é percebida também no livro de Jonas. Porque no livro de Jonas nós veremos no capítulo 1, Deus enviando Jonas aos ninivitas. No capítulo 2, nós veremos Jonas morrendo e ressuscitando em favor dos ninivitas. A mensagem da salvação no capítulo 3 é proclamada aos ninivitas, e os ninivitas creem na mensagem e se arrependem. E no capítulo 4, então, nós lemos sobre o anúncio de Deus sobre a salvação dos ninivitas. Então, esse programa redentivo nós percebemos com clareza na estrutura do livro de Jonas. E essa mesma mensagem redentiva já vinha sendo proclamada em Israel desde o princípio, quando Israel estava celebrando os sacrifícios e as cerimônias conforme a lei. E quando o povo de Deus estava lendo sobre os símbolos e tipos registrados nas Sagradas Escrituras, eles estavam aprendendo sobre a salvação por meio do Redentor que viria. Mas Deus também ensinava a Israel que ele havia separado Israel dentre todas as nações da terra, mas não porque Israel era melhor do que as outras nações, porque não era. Deus separou Israel dentre todas as nações da terra com base no seu amor e na sua vontade, não com base em Israel ser melhor do que outras nações. Israel era uma nação pecadora,
como qualquer outra nação do mundo. E para redimir Israel dos seus pecados, era necessário que o Filho de Deus morresse pelos pecados do seu povo e ressuscitasse no terceiro dia para a salvação deles. Mas essa mensagem de salvação não era exclusiva de Israel. Deus, desde o princípio do mundo, planejou essa salvação para alcançar os 4 cantos da terra. Nesse sentido, o livro de Jonas, no conjunto de livros do Antigo Testamento, servia como uma profecia que anunciava o futuro glorioso, quando todas as nações da terra seriam incluídas na salvação que Deus estava preparando para o seu povo. Por isso nós cantamos o Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações. Podemos ver no Antigo Testamento outras figuras que carregavam a mesma mensagem, a mesma promessa de inclusão dos gentios na salvação. Nós vimos isso nas pregações em Josué, quando Raabe é tomada dentre a nação de Jericó como testemunho da misericórdia de Deus para com pecadores perdidos. E vimos a mesma coisa na mensagem da Moabita Ruth, quando nós estamos lendo o livro de Ruth. No Novo Testamento, então, o plano de Deus para incluir pecadores de todas as nações na salvação que ele havia preparado para o seu povo se mostrou verdadeira. No final do Evangelho de Mateus, Mateus 28, versículo 19, nós lemos o comando de Jesus aos apóstolos para que ele fossem por todo o mundo, pregasse o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que cresce seria salvo. Mas ainda tinha um mistério que ficou reservado para o tempo futuro, porque em Israel era muito claro que Deus planejava o tempo quando os gentios seriam incorporados na salvação que Deus havia prometido a Israel. Porém, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós lemos que a entrada das nações na promessa da salvação não foi em uma posição de inferioridade em relação a Israel. Então não existe Israel e as demais nações, mas Israel junto com as demais nações. Nós lemos sobre isso na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória.
nós lemos sobre esse mistério de que os gentios não apenas seriam incluídos na promessa da salvação junto com os judeus, mas que eles seriam incluídos em pé de igualdade, e não como uma casta inferior que dependeria dos judeus para alcançar a salvação. Falei um pouco sobre isso também na mensagem de Atos capítulo 15, porque havia uma grande discussão para que os gentios, ao entrar na igreja, eles se submetessem às regras dos judeus da circuncisão e da observância da lei de Moisés. Então, esse mistério de que Deus estava anunciando a salvação aos gentios em pé de igualdade com os judeus, pode ser percebida no livro de Jonas, quando nós estudamos a atitude de Jonas. Porque Jonas, de fato, é tomado aqui nesse livro como o melhor representante de um tipo de nacionalismo exacerbado, que se desenvolveu em Israel desde os tempos do Antigo Testamento e perdurava até os tempos de Jesus. E na época de Jesus, os escribas e fariseus, esses que vieram provocar Jesus com o pedido de um sinal, eles estavam seguindo de perto aquele sentimento de exclusivismo, de egoísmo, de superioridade que os judeus sentiam em relação aos outros povos. Agora é uma ironia, hein? A nação que foi escolhida por Deus e chamada para evangelizar o mundo, agora estava numa condição tão deplorável, que a incredulidade que normalmente se vê fora de Israel, estava se vendo em Israel. E a fé e o arrependimento que se esperava de Israel, estava sendo vista em uma nação fora de Israel. E nós vamos ver na próxima pregação, não era qualquer nação, não. Mas o sentimento nacionalista de Jonas ajuda a gente entender de fato a razão da negação de Jonas para ir a Nínive, e até mesmo o lamento de Jonas depois de ter ido a Nínive e pregado aos ninivitas, porque Jonas definitivamente não queria a salvação dos ninivitas. Tudo que ele queria era que os ninivitas fossem destruídos. Eu não estava nem um pouquinho preocupado com eles. Mas a tarefa que para Jonas foi um constrangimento, porque Jonas, ele não foi de bom grado para Nínive, para proclamar a palavra de Deus aos ninivitas. Ele, de fato, ele foi constrangido. Ele chegou à conclusão que ele não tinha como deixar de fazer isso. Ele fez, mas não fez com satisfação. Ele não fez com prazer, com alegria. Mas essa tarefa que Jonas foi constrangido a fazer, a igreja deve proclamar com toda alegria, com todo prazer, com toda ousadia e com toda a confiança de que, assim como nós, Deus vai chamar mais pecadores ao arrependimento. Porque, embora seja verdade que Deus tenha manifestado a salvação primeiramente em Israel e na descendência santa, Ele não manifestou a salvação exclusivamente para Israel. Mas Deus manifestou a sua salvação em Israel para fazer de Israel a nação proclamadora da obra da salvação. Mas Israel falhou nisso. Porque Israel se achou superior às outras nações e chegou ao ponto que ela achou que somente ela merecesse a salvação e não as outras nações. Porque Israel deixou de olhar para o seu pecado e começou a olhar para o pecado das nações. E com isso nós aprendemos mais uma lição, que não importa os pecados dos pecadores,
não importa o quanto eles pareçam ofensivos a nós, e não importa o quanto eles tenham ofendido a nós. Deus enviou seu Filho Jesus para salvar os mais miseráveis dos pecadores, onde cada um de nós deveria dizer, do qual eu sou o maior. Deus quer fazer de pecadores miseráveis filhos e filhas, como Ele fez com vocês. Às vezes a igreja mostra fraquezas na tarefa de evangelização do mundo, e outras vezes são vocês que deixam de levar o evangelho para outras pessoas. Mas Deus é soberano. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Apesar da fraqueza da igreja e apesar dos nossos pecados de egoísmo, de omissão, de falta de amor para com os perdidos, Deus é poderoso para usar até mesmo os nossos pecados para levar a mensagem de salvação a outros pecadores. Essa sabedoria está em Deus. Nós realmente não temos condição de fazer isso, mas Deus demonstra o seu poder em fazer de cada ato de fuga e de negação de Jonas parte da mensagem da redenção que será proclamada aos ninivitas e que é proclamada a nós ainda hoje. E Deus fez mais, Deus fez com que a rebelião, a rebeldia, a negação, a incredulidade de Jonas servisse como parte da mensagem que estaria no Salvador do mundo, que usaria o próprio Jonas como tipo da obra da redenção que ele veio ao mundo para realizar, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Mas apesar de todas as nossas fraquezas como igreja e apesar dos pecados de cada um de vocês, que servem como um empecilho, como um obstáculo à proclamação do Evangelho aos pecadores que estão em nossa volta, a mensagem da igreja aos pecadores continua a mesma mensagem de Jonas. Pecador, creia no Filho de Deus, arrependam-se, porque Deus terá misericórdia de você. Amém.